Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado de ovos de galinha, vamos falar também da economia brasileira, taxa de juros, Banco Central. Eu vou conversar com Josuela Psiqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis. Eu vou conversar também com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da soja, como está o andamento da safra 25-26 e o que mudou com possíveis compras da China e também dos Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de ovos de galinha. O mercado brasileiro de ovos iniciou o mês de fevereiro em um ritmo de recuperação, com valorização expressiva dos preços em diversas regiões do país. Levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, indicam que as cotações avançaram pela segunda semana consecutiva, com altas que chegaram a 28% nas praças acompanhadas. O movimento de valorização está diretamente ligado ao aumento do fluxo de vendas no mercado interno, especialmente após o período de pagamento dos salários. O maior poder de compra da população contribuiu para intensificar a procura pela proteína, elevando o volume de pedidos nas granjas e também centros de distribuição. Com a demanda em alta, produtores relataram dificuldades em algumas regiões para atender integralmente às encomendas. A oferta interna limitada diante da procura mais aquecida favoreceu novos reajustes nos preços, reforçando o cenário de recuperação. E essa recuperação das cotações, principalmente no início do mês. E segundo pesquisadores, o descompasso entre a disponibilidade e consumo abriu espaço para as valorizações recentes. A tendência de alta reflete principalmente a recomposição de preços após um período prolongado de desvalorização observado ao longo dos últimos meses. Desde setembro do ano passado, os valores dos ovos vinham acumulando quedas sucessivas, movimento que se intensificou no encerramento de dezembro e no início deste ano. As elevações registradas agora indicam uma retomada gradual das cotações no mercado doméstico. O desempenho recente sugere que o setor entra em fevereiro com sinais de recuperação, sustentado pelo aumento da demanda e pela oferta mais ajustada. O comportamento dos preços nas próximas semanas deve seguir condicionado ao ritmo de consumo interno e à disponibilidade nas granjas. E agora vamos comentar da economia brasileira, taxa de juros, Banco Central. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele disse que o atual momento da política monetária, com sinalização de início de cortes na taxa Selic, não deve ser interpretado como uma volta da vitória. Em evento promovido pela Associação Brasileira de Bancos, ABBC, lá em São Paulo, o mandatário da autarquia destacou que a economia brasileira segue mostrando sinais de força, o que exige parcimônia na condução dos juros. E o Galípolo disse, nós estamos em um momento de calibragem. E disse também, existe a necessidade de reconhecer que houve uma melhora nas expectativas para o IPCA. No entanto, apesar da Selic em 15%, vimos ao longo do ano passado recorde de baixo desemprego e correção dos salários, acima da inflação. Segundo o Galípolo, o Banco Central seguirá adotando
uma postura cautelosa e dependente de dados e colhendo novas informações antes de ajustar o grau de restrição monetária. Segundo ainda o Galípolo, ele disse: nós mostramos que a política monetária funciona, mas isso não é uma volta da vitória. Os dados ainda mostram uma economia resiliente. Vamos seguir observando e colhendo informações para ter segurança que a inflação pode convergir para a meta. E disse também, apontando que a palavra-chave do atual estágio do ciclo é calibragem, termo que classificou como essencial. A inflação se comportou melhor, mas também é verdade que as atividades se mostrou mais resiliente do que se esperava para uma Selic de 15%. Sobre as expectativas, o fato de estarem acima da meta nos incomoda muito, disse o presidente do BC. Durante a apresentação, o presidente disse ainda que reforçou que o Banco Central não persegue um nível específico de juros reais. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar aí um giro pelo mercado de hortifrutis. Josué, bom dia, tudo bom? Bom dia, está tudo bem, graças a Deus. Josué, esse mês de fevereiro começou assim com uma certa preocupação, muita chuva. Sim. E geralmente muita chuva dá problema no preço, estraga muito a lavoura de hortifrutis. Mas o que a gente observa aqui é que parece que os preços estão mais ou menos alinhados com o do mês passado, né? Sim, o impacto não foi tanto assim como se esperava. E se você comparar também o mesmo período do ano passado, o ano passado a situação foi muito mais, vamos dizer assim, em termos de preços, foi muito mais complicado, né? Preços bastante elevados e tudo mais instabilidade. Esse ano, o mercado está relativamente comportado, né? Com exceção de alguns produtos que tiveram altas assim, bem acima do normal. No caso aqui, aquela abobrinha menina, é aquela abobrinha que parece uma cabaça, né? A cabacinha verdinha, né? Uma verdinha. A abobrinha, ela subiu muito, ela subiu, só para você ter uma ideia, 71%, é muita coisa, né? O chuchu subiu 233%, o chuchu caro. É uma pancada, né? É uma pancada. O jiló teve uma alta aí de 166%, mas o pepino colonião caiu 55%, mas mesmo assim está alto, né? Mesmo assim está caro. Por exemplo, a abobrinha está a 120, né? O chuchu R$100, ele estava de 120 também, o chuchu ele teve uma quedazinha, né? Mas mesmo assim, comparado ao período do mês anterior, 233%. Lá na Ceasa, só para você ter uma noção, a abobrinha, essa abobrinha menina, chuchu, de cabacinha, ela está valendo R$6 o quilo. Não é o valor do supermercado, que geralmente é o dobro. Né? Por aí. Geralmente é o dobro. O chuchu, lá na Ceasa, R$4,50 o quilo. No supermercado deve estar acima de 8, 10 o quilo. O pepino colonião, mesmo tendo uma queda de preço na Ceasa, ele ainda mantém lá na Ceasa R$5,40 o quilo, mas você deve estar pagando aí na casa de R$10, R$12. E a vagem, lá na Ceasa, R$11 o quilo. Isso significa que você deve estar pagando mais de R$20 o quilo no supermercado. É mais ou menos essa... É mais ou menos nessa linha mesmo. É isso aí, né? Agora, qual é a tendência desse mercado? Está dependendo também da situação do clima. Condição climática. Das intensidades de chuva, se vai aumentar essas chuvas, vão aumentar mais, e tudo isso está condicionado à situação climática. Né, José? Que pode até estender para outros produtos. Né? Entendi. Certo. E aí pode zangar e o preço subir. Exatamente. Então, acho que o que vai tranquilizar mais só depois da segunda quinzena de março, aí que vai dar aquela... Arrefecida. Exatamente, vai dar aquela acalmada. Bom, o Josué preparou um material muito interessante que você vai ver o quanto que a Ceasa daqui de Goiás,
a movimentação da Ceasa durante 2023, 2024 e 2025. Então, só para você ter uma noção, a movimentação financeira lá do Ceasa no ano de 2023 foi 3 bilhões 499 milhões de reais. Em 2024, pulou para 4 bilhões e 34 milhões de reais. Em 2025, caiu um pouquinho. Teve uma movimentação financeira de 3 bilhões 891 milhões de reais. É um bocado de dinheiro, hein, Josué? É muito dinheiro, mas ressalta-se então que essa retraída do financeiro em relação a 25 foi em relação também do aumento da oferta, da comercialização, que teve uma performance aí de quase 2% positiva, ou seja, ultrapassamos a casa de 1 milhão de toneladas. Quando a gente vê a quantidade de produtos em toneladas, se você pegar o ano de 2025, a Ceasa movimentou 1 milhão e 10 mil toneladas. É muita coisa, hein, Josué? Exatamente. É muita coisa. No ano de 2024, a Ceasa movimentou 990.858 toneladas. E só para você ter uma ideia, o preço também de cada tonelada, né? Nós temos aí o preço no geral, né? E temos também de cada produto. Nós temos o preço médio por tonelada de produto por produto, né? Mas é claro que aí é só um resumo, né, nesse demonstrativo aí. E vale ressaltar também a participação do Estado de Goiás também. A performance do Estado tem melhorado bastante. Como é que a performance do Estado de Goiás, vamos dizer, em relação a essa melhoria, por exemplo, o que representou Goiás? Goiás, esse ano, por exemplo, o ano de 25, participou com 61% da oferta, do que foi ofertado dentro da Ceasa, 61% foi oriundo do próprio Estado. Entendi. Né? E os outros restantes de outras regiões do país. Né? Quer dizer, 61% de tudo aquilo que foi comercializado dentro da Ceasa saiu aqui do Estado de Goiás. Exatamente. Quer dizer, 39% veio de fora. 39% veio de fora. No caso aí... E essa performance, há 4, 5 anos atrás, era inferior a 50%. Nossa. Esses 3 últimos 4 anos é que deu essa alavancada, né? E melhorou bastante aí a performance da oferta do Estado na comercialização da Ceasa. Pois é, isso daí é uma grande sacada, principalmente para os nossos políticos aí, deputados federais, estaduais, governador, prefeitos municipais. Esses 61% que o Josué está falando são produzidos no estado de Goiás. Mas nós poderíamos estar produzindo muito mais se nós tivéssemos um plano estadual de governo aqui para o nosso estado, né, Josué? Exatamente. Para incrementar ainda maior, ter um incremento maior. Nós temos aí por volta de 30 a 40 mil pequenos e médios produtores no estado de Goiás, e eles poderiam estar, sim, produzindo para o próprio goiano. Quer dizer, sairíamos aí com preços talvez até um pouco mais em conta do que nós compramos lá fora. Sim. Agora, falta o quê? Incentivo. Condição para isso nós temos, né, Josué? Exatamente. Potencial tem. Potencial tem, não tem? E muito, né? Pois é. Então tá aí, senhores deputados, governador, prefeitos, vamos começar a olhar de uma forma diferente o setor produtivo agropecuário para a gente ter condição de produzir os nossos produtos. E só como curiosidade, o Josué aqui falou que há 4, 5 anos nós produzíamos menos de 50%. A oferta do Estado, né, no contexto da Ceasa, no todo, né, que vem produto de todas as regiões, inclusive de fora também do país, de vários países da Europa, América do Sul, né, até da Ásia, né, no caso do alho chinês. Pois é, né? Mas não poderíamos estar produzindo exatamente. Aqui, né, não, mas temos uma produção, mas tem aquele fator sazonal, sim, que aí claro. Não tem como, né? Aí o alho chinês, o alho argentino. Então, esses fatores que às vezes é necessário que ocorra
a busca desse produto mais longe para que o mercado esteja sempre Entendi. Disponível, né, com os produtos, né? Mas tem muito espaço para nós ainda. Tem bastante. Josué, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que isso aqui é muito bom para o nosso estado, dá uma visão, porque muita gente às vezes nem imagina que a Ceasa nossa aí basicamente chegou em quase 4 bilhões só a movimentação dentro da nossa Ceasa no ano passado. Isso é muito bom, isso é importante. Vale ressaltar que a Ceasa de Goiás é o principal mercado da região central norte do país, de toda a região do centro-oeste e norte é o principal mercado. Aí, ó, tá vendo? É nós aqui, viu? Josué, obrigado. E depois do intervalo, eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da soja, como está o andamento da safra 25-26 e o que mudou com possíveis compras da China e Estados Unidos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Pedro Vasconcelos. O Pedro é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado, principalmente do mercado da soja, que é o mais importante produto dentro do agronegócio que o Brasil produz e comercializa também. E é o carro-chefe, basicamente, da nossa economia. E tem também aquelas confusões mercadológicas. China para de comprar, China volta a comprar, o americano não vai vender para a China, aí volta, o Brasil vai... Enfim, a gente fica às vezes meio perdido, mas na minha visão e pelo pouco conhecimento que a gente tem, eu acho que as cartas já estão bem marcadinhas e a gente sabe quem no final vai ganhar o jogo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo é mais bem, ou menos isso? É complicado a gente entender um pouquinho a cabeça difícil. Desses caras, mas é como você falou, Tony, as cartas já são bem marcadas, eles com certeza já sabem bem para que rumo que vai e com certeza a gente vê essas duas potências aí, eles têm aonde ganhar, né? Olhando os impactos aqui para o Brasil, pensando no produtor, a gente viu na última semana aí o mercado em Chicago com bastante suporte, dando algumas oportunidades até aqui no Brasil. Porém, os prêmios aqui no Brasil, as empresas trabalhando com prêmios aí que chegaram alguns dias na semana a trabalharem no negativo. Então, acaba que a alta em Chicago, que saiu ali de 10,60 e está operando aí, esteve operando até acima dos 11, ainda operando acima dos 11, a gente viu essas altas aí não refletindo muito no preço aí da soja do produtor brasileiro. Então, são cartas marcadas, as duas potências vão trabalhando e acaba que o produtor tem que ficar bem atento aí a esses momentos que trazem oportunidade para as precificações de soja, que ainda não são tão boas assim quanto a gente gostaria, né? Mas que deram uma melhoradinha aí ao longo da última semana. Tivemos também relatório do USDA, sem grandes mudanças, mas, no geral, em linhas gerais, algumas boas oportunidades. Por incrível que pareça, a maioria das tradings, aquelas empresas que compram do produtor, assim, a maioria é americano, né? Tem muito americano, muito chinês, muito mas chinês, a grande então, maioria é americano. Quer dizer, é o chinês comprando para ele mesmo, passando pelo americano, e ali vira uma salada que só eles entendem. É como se um chinês fosse conversar comigo, e além disso, se ele fosse meio gago e fanhoso, aí eu vou te contar, você não entende muito do que está acontecendo. Se sobrar compra do Brasil, existem pressões assim, vamos dizer, nesse submundo comercial, e que, na verdade, são poucos os países que mandam no resto. E talvez aí a União Europeia mandando pouco, querendo fazer essa parceria com o Brasil, mas com o Brasil não, com o Cone Sul, né? E parece que está difícil de sair esse acordo. E esse acordo parece que a turma de lá não acredita muito na política daqui, talvez seja também um ponto muito, muito interessante. Seria bom para o Brasil, bom para a Argentina, Uruguai, Paraguai, mas a turma parece que está assim com o pé bem atrás, né? Sim,
A gente está vendo as tradings, o mercado comprador como um todo bem recuado. Também um pouco dessa geopolítica, as empresas também têm que se proteger um pouco a isso. Mas, em linhas gerais, essa fala de Trump mexeu muito no mercado ao longo da última semana, de que a China poderia avançar aí em compras nos Estados Unidos, podendo chegar, não que iria, não confirmando que iria chegar, mas em 20 milhões de toneladas compradas ainda nessa temporada de comercial. 12, né? Eram 12, a China já atingiu os 12 milhões, e aí ele comentou que poderia avançar mais 8 milhões aí, dando um belo de um suporte para o mercado internacional. Quer dizer, na verdade, quando se fala isso, pode ter certeza, quando um presidente, principalmente de uma China ou Estados Unidos, chega a falar um negócio desse, pode apostar que pode não chegar nos 8, mas vai chegar nos 7. E quando a gente olha os números, Toninho, assim, obviamente que cada ano é um ano, mas a gente tem que olhar o histórico para entender um pouquinho mais sobre os possíveis cenários. A gente vê números que, para esse período, a China já comprou bastante soja dos Estados Unidos em outros anos. Porém, ainda não atingiu nos últimos 5, 6 anos aí, um número tão expressivo, levando em consideração entre janeiro, que é o período fevereiro, né, agora para frente, até a finalização dessa temporada comercial, que é ali no fim de agosto. Então, a gente vê que, historicamente, é um número difícil de se atingir, mas pelo menos uns 4, 5, 6 já mexe também no mercado aqui no Brasil. Ô Pedro, e como é que está em relação à colheita aqui no Brasil? Colheita avançando, de certa forma, dentro da média, próxima ao ano passado, um pouco acima da média, na realidade, bem próximo ao que a gente teve de avanço no ano passado. A região central brasileira é uma região que a gente vem tendo bastantes volumes de chuva, isso vem atrapalhando alguns trabalhos em campo, mas ainda sem grandes problemas que impactem o Brasil como um todo. A gente destaca principalmente o estado de Goiás e Mato Grosso, principalmente Goiás, região de Rio Verde, Catalão, tanto o sudoeste quanto o sudeste goiano, região leste, ali mais próximo de Cristalina, um pouco do norte goiano, que ainda não avançou tanto em termos de colheita, mas a gente está vendo, no geral, bastante chuva aí, um mês de fevereiro que iniciou aí bastante chuvoso, e aí acaba alongando um pouco o ciclo da soja e atrapalhando também os trabalhos aí, as máquinas rodarem em campo. Mas em linhas gerais, colheitas aí dentro da normalidade, a gente tem em torno aí um destaque para o Mato Grosso, que tem em torno um pouco mais de 40% já colhido, e no Brasil cerca de 16% a 20% já de soja colhida em território nacional. Pedro, só para a gente finalizar, em relação ao milho, existe aí uma probabilidade também de ter uma boa safra de milho? Uma probabilidade, assim, hoje em termos, pensando em milho segunda safra, a janela deve ficar interessante. Há esses pontos de atenção que já no plantio da soja, algumas regiões do Brasil ficaram com uma janela um pouco de um risco um pouco maior, pensando na semeadura do milho segunda safra, mas em linhas gerais, a nível Brasil, a gente acredita que devemos sim ter uma área que tem espaço para continuar crescendo, um crescimento um pouco mais limitado por conta de problemas justamente nesse plantio da soja, que limita um pouco da área de semeadura, da janela de semeadura de segunda safra, mas que em linhas gerais a gente deve ter, em questões de área de safrinha, a gente deve ter uma área interessante. O clima hoje vem se desenhando aí bem dentro da normalidade, as previsões de longo prazo. Então, a somatória disso tudo é que a gente tem potencial aí para ter mais uma safra, segunda safra de milho, né? Que é a nossa maior produção de milho no país, com bastante milho produzido. O preço está deixando muito produtor aí de orelha em pé ainda, né? Sim, o preço não está tão interessante, tanto o preço disponível, que já recuou nesse início de ano, quanto o preço futuro também não está tão interessante. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E vamos torcer para as coisas, sei lá, darem um pouco mais certo, né? Está precisando. Vamos torcer aí que dê tudo certo, que seja uma safra abençoada a todos os produtores do país, que colham muito bem. Existem alguns pontos de atenção, mas a gente espera que sejam só pontos de atenção mesmo. É verdade. Como Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul. Esperamos que seja só pontos de atenção e que a gente tenha uma safra bem produtiva aí.
Tá bom. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: eu tive sorte, mas só depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.